Nós vamos falar hoje sobre a palavra vergonha. E eu costumo dizer que só os narcisistas sentem vergonha. A vergonha, ao contrário do que se pode pensar, ela é um indicador de que a pretensa humildade reivindicada pelo indivíduo não alcançou plenamente a consciência dessa pessoa, não se consolidou plenamente na forma do indivíduo lidar com o seu presente e o seu passado. Temos vergonhas dos nossos atos cometidos no passado. Então temos dificuldades em registrar esses fatos, às vezes para o analista, às vezes para si próprio. O fato do ego não ser capaz de aceitar que aquele procedimento foi um procedimento ou um comportamento efetivamente desrespeitoso para consigo, para com o outro, e foi um comportamento efetivamente humilhante para com o outro, injusto e até mesmo maldoso, faz com que o ego, ainda dominado pela vaidade, tente ou diminuir a intensidade do acontecimento para assim sentir menos vergonha e menos remorso, e cria assim uma realidade paralela e inexistente, só existente na fantasia do próprio indivíduo, e, o que é o mais grave, impede a transformação do ego. Porque só a sinceridade do coração, só a verdade nua e crua tem o poder de nos transformar. Porque ela nos dói, mas dói onde em nós? Dói nos nossos pudores, nas nossas vergonhas, nas nossas onipotências, nas nossas idealizações sobre nós mesmos, na construção daquilo que Freud chamou de um ideal de ego. Mas por que diabos alguém quer um ego ideal, meu Deus? Basta um ego real, e o ego real é o ego humano. É o ego que ajoelha perante as ações, os comportamentos que foram perpetrados contra si próprio, muitas vezes, e contra o outro. E ele ajoelha diante dessa falta. E ele não se envergonha, porque ele compreendeu que é exatamente a confissão, confesso a Deus Todo-Poderoso, mas não só a Deus, porque a Deus você pode confessar no seu coração, mas a vós, irmãos, aí dói, aí dói. Chegar ali e dizer, olha, arriscar tudo, e dizer, olha, foi isso mesmo, foi exatamente assim. Então, isso não é fácil para ninguém, Isso nunca foi fácil para nenhum de nós. Ninguém pode atirar a primeira pedra e dizer, eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz e nada oculto de mim mesmo, de modo que eu posso lidar com toda a minha sombra. Isso efetivamente não é verdadeiro. A vida inteira nós passamos nessa luta de olhar os nossos comportamentos, de todos nós. Ninguém tem comportamento só belo, só maravilhoso. Ninguém é assim. É esse ideal de ego que nós construímos que faz com que nós nos torturemos ou neguemos aquilo que nós andamos fazendo, que não é efetivamente bonito, mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Nós somos esses seres contraditórios em nós mesmos. Somos belos, por um lado, e nada belo, por outro lado. Nós somos a mistura dessas duas forças que existem dentro da gente. E há uma relação de solidariedade. Haverá uma relação de oposição se o ego negar a sombra, como diria o nosso querido Jung. Nosso querido Jung.
E o nosso querido Freud, que não chamou de sombra, mas chamou de repressão, que dá na mesma coisa, né? Se nós negamos isso e queremos aparentar, né, um ego ideal para o mundo, para ser ovacionado, para ser aplaudido, para ser admirado, né? Essa cansativa vaidade, né? É cansativo, né? Que diabos alguém precisa disso, né? Essa minha fala tem algumas reservas, porque eu acho que só se vai vendo isso melhor quando a gente vai ficando mais velho, né? Então eu posso me lembrar de mim com 30, com 40, com 50 e talvez eu não pensasse assim, como penso agora aos 62. E aos 62 pode ser que eu descubra, se eu viver até lá, aos 80, né? Que mesmo que eu pensava com 62 anos, né, foi transformado e agora eu enxergo de uma outra maneira. E eu acho que isso é que é o belo da vida, né? É como você vai se renovando. Mas um espírito determinado deve ser consolidado na jornada da vida, mesmo que seja frágil essa consolidação, que é o espírito de abertura para aquilo que está presente, para aquilo que foi feito, um espírito de verdade, como fala o sapientíssimo Rabi Jesus, né? Um espírito de verdade. Esse espírito de verdade, ele faz eu me reconhecer como alguém que se envergonha, mas como alguém também que se admira de estar envergonhado. Porque quando eu me admiro de que eu estou envergonhado, eu me dou conta de quanto eu sou ainda vaidoso, porque eu poderia perguntar para mim mesmo qualquer coisa do tipo: por que diabos você não seria capaz de fazer isso? Por que você achou que não seria capaz de fazer isso? Quem você acha que você é? Uma divindade? Uma perfeição? Né? Um acúmulo de virtudes? Né? Quanto mais se é assim, mais se projeta a sombra no outro e mais o mundo parece completamente perdido, né? Que é a nossa projeção sobre o mundo, né? O mundo parece em pecado, o mundo parece que se desviou. Não parece não. O mundo tem sérios defeitos que incluem um conjunto de seres humanos juntos. E neste conjunto, todos nós estamos incluídos. Todos nós assinamos e reforçamos o defeito do mundo. Por isso, o sábio Gandhi disse, né? Seja você a transformação que você quer ver no mundo. Percebeu o óbvio psicológico, né? Percebeu que quando eu não entro em contato, né, com as minhas vergonhas, né, eu começo a perceber que o mundo é cheio de defeitos e imperfeições. Sim, o mundo é imperfeito, à beça. Aliás, sempre foi imperfeito. Aliás, nós, desde o início, padecemos do chamado pecado original, ou, como dizia James Hillman, né, padecemos dos pecados nos originais. Quer dizer, teve um erro de cálculo ali. Ou não. Eu acho, dizer que houve um erro de cálculo, eu acho isso de uma soberba extraordinária. Porque foi assim que foi. É assim que é. É a rendição incondicional, rendição ao princípio da realidade. Que tem uma coisa dentro da gente que nunca se rende totalmente à porra da realidade. Sempre quer impor a realidade, a minha realidade. A rendição incondicional, né, produz leveza. Nada fica muito grande, nada é muito importante, nada é uma questão de vida ou morte. Você não sente mais que perdeu ou que ganhou, né? Porque as coisas mudaram. E mudaram porque você mudou. Porque você agora olha diferente. Quanto sofrimento, né? A gente sofre, né? Por causa de um diminuto pecado original que se transforma num verdadeiro caos, né, na nossa vida.